Salve pessoal da terceira série, turmas 3A, 3B e 3C. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto, moçada? E hoje a gente vai dar dando continuidade ao nosso estudo sobre potencial elétrico, né? Diferença de potencial elétrico, certo? Na aula passada a gente começou a ver os conceitos iniciais e agora a gente vai fazer umas atividades, né? Que estão aqui na página 61, certo? Aí, ó, na primeira atividade fala o seguinte: considere uma lâmpada ligada à tomada elétrica de uma residência. Verifica-se que um trabalho de 44 joules é realizado sob uma carga de 0,20 coulombs, que passa através da lâmpada de um terminal a outro dessa tomada. Então, quando o cara liga lá na tomada, se realiza um trabalho de 44 joules sobre uma carga de 0,20 coulombs que passa pela tomada. Ele quer saber na letra A, qual é a diferença de potencial entre os terminais da tomada? Olha, eu já coloquei aqui no quadro. Tive na aula passada que diferença de potencial VAB, né, é o trabalho dividido pela carga. Então a voltagem vai ser o quê? Qual é o trabalho realizado ali nesse caso? 44 joules. Dividido pela carga, que é 0,2 coulombs, que a gente pode transformar para 2 vezes 10 a menos 1, certo? 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1. Aí o que a gente fez aqui? A gente dividiu 44 por 2, certo? 44 por 2 dá 22. E esse 10 a menos 1 que está aqui embaixo dividindo vai para cima multiplicando, só que o expoente que está negativo fica positivo, então fica 10 elevado a 1, ou só 10. E 22 vezes 10 dá exatamente 220. Então a voltagem nessa tomada é de 220 o que, pessoal? Volts, né? Voltagem ou potencial é a mesma coisa dado em volts, certo? Na letra B, então 220 volts é a resposta da letra A. Letra B, um aparelho é ligado a essa tomada durante um certo tempo, recebendo 1.100 joules de energia das cargas elétricas que passam através dele. Qual é o valor total dessas cargas? Bem, aí, dessa fórmula aqui da voltagem, se eu quero achar a carga, a gente muda de posição, a carga com a voltagem. A carga vem para cá, né? E a voltagem vai passando dividindo. Então a carga é o trabalho dividido pela voltagem. O trabalho que foi aplicado nesse caso aí na letra B foi 1.100 joules, então 1.100. Sobre a voltagem que a gente já calculou na letra A, que é quanto? 220, então sobre 220. Aí eu cortei aqui os zeros e ficou 110 dividido por 22. 110 dividido por 22 dá exatamente 5, certo, pessoal? 5 vezes 22 dá 110. Então, 110 dividido por 22 dá 5, dá 5 o que se é carga? 5 coulombs. Então, a carga que passou por esse aparelho, quando ele foi ligado na tomada, foi uma carga de 5 coulombs, certo, moçada? É ou não é um negócio divertido, moçada? E agora vem aqui a segunda. Quando uma carga se desloca de A para B ao longo do trajeto, aqui ó, dessa figura aqui de A para B, esse trajeto 1, que é direto, aqui ó, indo do A para B direto, mostrado na figura, o campo elétrico realiza sobre ela um trabalho de 1,5 vezes 10 a menos 3 joules, certo? Se essa carga aqui se deslocasse de A para B ao longo da trajetória 2, que é essa trajetória bem aqui, ó, já foi em umas curvas aqui, o trabalho realizado pelo campo elétrico sobre ela seria maior, menor ou igual a 1,5 vezes 10 a menos 3 joules? Bem, o trabalho independe da trajetória, tanto se tu for direto do A para o B, ou se tu for fazendo essas curvas aqui até chegar do A até chegar no B, não interessa, porque para a física só interessa a distância que se deslocou. Então o trabalho vai ser o mesmo, certo, pessoal? Então nesse caso aí o trabalho é igual, certo? Igual, beleza? O trabalho é igual, por quê? Porque o trabalho não depende da trajetória que deslocamento, só da distância. Letra B. Se a carga que fosse transportada de B para A, agora ainda daqui do B para o A, ao longo da trajetória 3, né, por essa outra trajetória aqui por baixo, aqui, ó, do B para o A, qual trabalho seria realizado sobre ela pelo campo elétrico? Seria o mesmo trabalho, só que ele estaria indo contra a força, né, porque a força vai estar indo para a direita, porque é uma carga positiva, né?
e o campo vai estar empurrando ela para a direita e ela estaria se deslocando para a esquerda. Então, como o deslocamento e a força iam ter sentidos diferentes, o trabalho seria o que? Negativo. Menos 1,5 vezes 10 a menos 3 joules. Em vez de 1,5 positivo, seria menos 1,5, certo? Por que, pessoal, isso? Porque... Deixa eu só ajeitar aqui o foco. Porque como a força e o campo vão estar em sentidos contrários, o trabalho é negativo, certo? O trabalho é negativo. Vamos para a letra C agora. Na letra C, ele quer saber o seguinte. Então, qual é o trabalho que o campo elétrico realiza sobre uma carga que sai de um certo ponto e volta novamente a ele após percorrer uma trajetória qualquer, ou seja, uma trajetória fechada? Bem, se ele saiu aqui do ponto A, foi até o ponto B e voltou do ponto B para o ponto A, na ida o trabalho foi positivo, 1,5 vezes 10 a menos 3 joules. Na volta foi negativo, menos 1,5 vezes 3 joules. Somando, como um é positivo e outro é negativo, tem o mesmo módulo, só que sinais diferentes, o resultado dá quanto? O resultado dá zero, certo, pessoal? Então, se uma carga sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, o trabalho realizado sobre ela pelo campo foi quanto? O trabalho vai ter sido zero, beleza? É ou não é um negócio divertido? Terceira, considere os pontos A e B no campo elétrico criado por um objeto eletrizado negativamente. Agora já é um eletrizado negativamente, como mostra a figura, certo? Uma carga positiva Q é abandonada em um ponto situado entre A e B. Sob a ação da carga criadora do campo, uma carga positiva, né? Sob a ação da carga criadora do campo, que é negativa, a carga Q tende a se deslocar para A ou para B. Olha, tu vai colocar bem aqui uma carga negativa entre A e B. Uma carga negativa? Não, uma carga positiva, desculpe. Uma carga positiva entre A e B. O que vai acontecer? Como essa carga geradora aqui é negativa, ela vai o quê? Ela vai atrair ela, né? Então ela vai se deslocar para onde? Ela vai se deslocar na direção do A. Ela vai vindo na direção do A para cá. Por quê? Porque ela vai ser atraída. Então a direção vai ser para onde? Para a direção do A. Então, podemos concluir que o potencial de A é maior ou menor que o de B. Explique. A carga positiva sempre vai do lugar onde o potencial é maior para onde o potencial é menor, né? Então, o potencial em B é menor do que o potencial em A, certo? Menor porque uma carga positiva tende sempre a se deslocar para regiões onde o potencial é o quê? É menor, certo? Então, o potencial, se ela foi na direção do A, quer dizer que o potencial no A é menor do que o no B. Porque a carga positiva sempre vai do maior para o menor. Beleza, pessoal? Dando continuidade, mais à frente aqui, já passando lá para outra página, a gente vai ver o potencial a voltagem, né, no campo de uma carga pontual, ou seja, uma carga única. Então, o valor do potencial é por uma carga pontual. O que ele fala aqui? Ó. Suponhamos que desejássemos calcular a voltagem de A até B, né? Nesse caso aqui, do campo criado por uma carga pontual, por essa carga Q aqui. Ó. Então, quero saber qual é a diferença de potencial de A até B. Isso poderia ser feito usando-se a expressão voltagem igual a trabalho sobre a carga, que é a equação que define a diferença de potencial entre dois pontos, sendo válida, portanto, em qualquer situação. Ao tentarmos calcular o trabalho de A para B, no entanto, da força elétrica sobre a carga de prova, encontraremos uma dificuldade. Essa força elétrica varia, no caso, enquanto a carga de prova se desloca de A para B, pois é campo criado pela carga pontual, que não é um campo uniforme, certo? Então, nesse caso aqui, quando tu fosse fazer o deslocamento de A para B, a força ia variar, porque não é um campo uniforme, é um campo de uma carga pontual. Então, para essas situações, a gente vai usar uma outra fórmula, que é essa bem aqui, ó. O voltagem vai ser igual a K0, que é aquele mesmo K0 que a gente usou lá na lei de Coulomb, constante elétrica, né, também que usou no campo elétrico, vezes a carga dividido pela distância, certo? Então, se eu tenho aqui uma carga pontual e eu tenho um ponto P a certa distância R dela, qual vai ser o potencial nesse ponto P aqui? O potencial vai ser dado por essa fórmula aqui, K0 igual
V igual a K0 vezes a carga dividido pela distância. Ou seja, quanto mais distante da carga, menor vai ser o potencial. E quanto mais próximo, maior vai ser o potencial. Certo, pessoal? Quanto maior for a carga, também maior vai ser o potencial dela. E quanto menor for a carga, menor vai ser o potencial. Essa fórmula aqui a gente usa quando o campo é gerado por uma carga pontual. E aquela anterior é quando o campo é gerado por uma carga maior, que tem um campo uniforme, certo? Beleza? Então essa aqui é a segunda fórmula para calcular o potencial. K0 vezes Q dividido pela distância, R. Beleza? Aí por aqui a gente percebe que se a distância aumenta, né, o campo diminui, o potencial diminui, e se a distância diminui, o potencial aumenta. Isso quando a carga é positiva. Quando a carga é negativa, se a distância aumenta, o potencial vai aumentar também, né? E se a distância diminui, o potencial vai diminuindo, certo? É o contrário, beleza? Esses aqui são os gráficos das duas situações, quando a carga é positiva e quando a carga é negativa. Aí aqui, olha, suponha que na figura 3.6 o valor da carga Q seja 2 microcoulombs. Suponha ainda que as distâncias das cargas da carga Q aos pontos A e B sejam RA 20 cm e RB 60 cm. Calcule a diferença de potencial de A para B. Então, nesse caso, tem que calcular primeiro o potencial no A, né? E o potencial no B. Nesse caso, aqui nessa figura aqui, ó, o potencial no ponto A, que está mais perto, e depois o potencial no ponto B. Usando que fórmula? Usando essa fórmula aqui, né? V igual a K0 sobre V igual a K0 vezes Q sobre R. Certo? Então, quem vai ser o potencial no ponto A? Vai ser VA igual a K0 Q sobre RA, né? A carga, o K0 é sempre 9 vezes 10 a nona. A carga vale 2 microcoulombs, que é 2 vezes 10 a menos 6. A distância, 20 centímetros, é 0,2 metros, certo? Então, fazendo as contas aqui, ó, pode cortar aqui o 2 por 2, né? Vai ficar só 9 vezes 10 a quarta volts, certo, pessoal? 9 vezes 10 a quarta volts é o potencial no ponto A. No ponto B, eu vou fazer o que? K0 Q sobre a distância B. O K0 continua sempre 9 vezes 10 a nona. A carga é a mesma, 2 vezes 10 a menos 6, sobre agora a distância, que é 60 centímetros, 0,6, certo? Então, aí fazendo as contas, ó, eu vou ter 9 vezes 2, 18, dividido por 6, 3, né? 3 vezes 10 a quarta volts, certo, pessoal? Que 10 a nona, 10 a menos 6, vai ficar 10 a terceira, e esses 10 a menos 1 que está aqui embaixo vai para cima, positivo, fica 10 a quarta. Então fica essa aqui, ó. O potencial no ponto A é 9 vezes 10 a quarta, e o potencial no ponto B é 3 vezes 10 a quarta. Aí quem vai ser a diferença de potencial entre os dois? Vai ser o VA menos o VB, né? Então eu faço aqui, ó. 9 vezes 10 a quarta menos 3 vezes 10 a quarta. 9 menos 3 dá exatamente quanto, pessoal? 6. 6 o quê? Vezes 10 a quarta é o quê? Volts. Então a gente pegou a potencial no A, que é 9 vezes 10 a quarta, menos o potencial no B, que é 3 vezes 10 a quarta. 9 menos 3, 6. 6 o quê? Vezes 10 a quarta. Beleza? Na casa de você... na próxima aula a gente vai falar sobre potencial por várias cargas. Potencial estabelecido por várias cargas. Mas a gente vai ver isso na próxima aula, já na página 66. Por hoje a gente vai parando aqui. Não esqueçam de copiar, certo, pessoal? Essas partes mais importantes que a gente resolveu. Aqui na página 65, esse exemplo já está resolvido, aliás, no caso. Aí vocês copiam aí. E na próxima a gente vai dando continuidade vendo mais uma parte do assunto, certo? Mais algumas atividades também. Fiquem com Deus. Valeu por hoje, moçada. Qualquer dúvida pode perguntar no PV. E não esqueçam de deixar o nome e turma no comentário no vídeo para eu saber que tu assistiu, falou? Aquele abraço, fiquem com Deus. Só Jesus é o Senhor. Até a próxima, meus amigos.